Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai fazer a instalação do Git e também vamos fazer algumas configurações básicas que são necessárias para a gente começar a trabalhar com o Git, tá bom? Então vamos começar. Estou aqui com a minha página web aberta, a gente vai aqui digitar Git, não GitHub, só Git mesmo, tá? Então a gente vai digitar Git e a gente vai nesse primeiro link que vai aparecer, o Git SCM, tá bom? Então a gente vindo aqui, a gente vai pegar e fazer uma instalação bem básica, tá? Eu estou trabalhando com Windows. Caso você esteja trabalhando com Mac ou com Linux, talvez mude um pouco, tá? Então o foco aqui vai ser para a gente que está trabalhando com Windows. Então é só clicar aqui, a gente está com a versão 2.43 disponível. Talvez se você esteja trabalhando numa versão diferente, fique um pouco diferente o instalador. Já está bem diferente da primeira vez que eu instalei, mas não tem grandes problemas, tá? É basicamente um next, 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 tá? Instalação padrão. O meu computador é um 64 bits, então vou pegar este 64 bits, tá? Esse é o standalone, deixa eu ver se é o standalone mesmo. Isso, é o standalone. Observem que a gente tem o standalone e a gente tem o portável também, tá? Eu quero o standalone que ele vai vir completinho. Então vamos pegar ele, vou vir cá em downloads. Mas é bem rápido, tá, o download. Aqui é porque eu estou usando a banda para fazer outras coisas, mas a instalação geralmente é bem rápida, são só 58 MB, tá? Terminou, beleza, vamos... Tá quase terminando, na verdade. Agora terminou. Então vamos ver ele na pasta. E beleza, já iniciou aqui. Então tá, vamos lá. Basicamente vai ser um next, 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 tá? Mas tem algumas coisinhas aqui que vai ser um pouco diferente que a gente vai descobrir na hora, porque o instalador sempre muda, tá? Então vamos dar um next. Aqui é só o destino, tá? O meu vai ser um disco C mesmo, na pasta Git, tranquilo. Eu tinha uma instalação antiga que eu desinstalei, então por isso essa pasta ainda existe, mas não tem importância, eu posso dar um sim, caso não exista, ela vai ser criada, tá? Aqui, a gente não precisa colocar nada. Caso você queira um ícone no desktop, ok, mas de resto tá tranquilo, tá? Tem algumas coisas novas, adicionar o Git Bash Profile to Windows Terminal, mas não precisa não. Do jeito que tá aqui tá bom. Aí aqui, se você quiser criar... Aí vai ser criado, né? Lá no menu de Start, tá? Caso você não queira, você põe aqui. Eu vou deixar criar, não tem importância. E aqui vai ser Next. Aqui pode ser Next também. Pode ser Next aqui também. Aqui também. Aí você pode dar um pause, tá? Eu tô indo mais rápido porque eu sei mais ou menos. Você pode dar um pause e ler certinho o que tem cada um, tá? Aqui também. Fast Forward Merge, tá bom. E Credentials Manager, eu não quero usar credenciais, tá? Então posso deixar esse como none. Enable, tá? E aqui eu também não preciso de nenhum desses. Beleza. Então a gente mudou só uma configuração ali, tá? E agora vai fazer a instalação. A instalação também é rápida. Se precisar, eu faço algum corte aqui, tá? E pronto, a instalação terminou. Aí, para a gente ver algumas diferenças aqui, a gente pode vir aqui no nosso desktop, por exemplo, e vir aqui no mostrar mais opções, como eu estou trabalhando no Windows 11 também. E vir aqui, ó, a gente vai ter o OpenGitGui e o OpenGit Bash, tá? O GitGui é uma interface gráfica que serve para a gente fazer algumas coisas. Entre elas é da chave SSH, que a gente vai ter isso no nosso próximo vídeo. Então já fica a dica aí. Vai lá pro próximo vídeo que a gente vai configurar a chave SSH lá. E, claro, termina de ver esse vídeo aqui primeiro, tá? E tem coisa importante aqui antes. E aqui, se a gente pegar e abrir o Git Bash, tá? A gente vai ter o terminal mesmo, tá? Então, esse terminal ele funciona baseado em Linux. Então, vai ter comandos Linux. Se eu quiser, por exemplo, dar um ls, ele vai mostrar algumas coisas aqui para mim. Então, ele vai estar baseado em Linux. O que a gente pode fazer aqui? Deixa eu aumentar o tamanho dele, que vai precisar. E o que a gente vai fazer aqui agora é um git config --list, tá? Porque a gente quer saber algumas configurações. Beleza, mostra bastante coisa aqui.
As duas mais importantes que a gente vai configurar agora é o do user.email e o user.name, que não vai estar mostrando para você o meu e-mail, tá? O meu nome não tem importância, meu e-mail não vai estar mostrando. E aqui como que funciona para a gente configurar? Eles têm dois comandos que a gente pode utilizar, que a gente precisa utilizar, na verdade, para conseguir configurar isso, que são o git config --global user.name e user.email, tá? Eu vou pegar e vou abrir um, um bloco de notas só para mostrar para vocês os comandos, tá? Seriam... Ah, eles estão até aqui, ó. Beleza, ó. Tava até com ele aqui. Que seriam esses dois comandos. Então, git config, deixa eu aumentar um pouquinho. Então tá, git config --global user.email e entre aspas duplas você vai colocar seu e-mail e depois a mesma coisa para o nome, tá? Aqui seria o name. Então, como eu já tenho configurado isso que vocês viram, eu não preciso mexer nisso. Mas vocês vão precisar configurar isso e depois que configurar isso fica certinho, aí já dá para passar para as próximas etapas, tá? Por que disso aqui? Isso daqui serve para a gente conseguir configurar o nosso Git com GitHub, para na hora que a gente for fazer os commits, a gente conseguir realmente ter aquela, ó, é essa pessoa desse e-mail que está fazendo o commit, tá? Então isso aqui é realmente uma questão de segurança para conseguir trigar certinho quem é que está enviando cada um dos comandos, beleza? Então, na próxima aula a gente vai fazer a chave SSH, a gente vai criar um repositório, fazer os testes. Nessa aula é só. Quem ficou aqui, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e também tem alguns links importantes aí na descrição, tá bom? Dá uma olhadinha nesses links, beleza? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.